Eles são praticamente irmãos, são da mesma família. Mas qual deles está valendo mais a pena? Vem comigo que eu te conto. Salve consumidores! Hoje nós vamos comparar o Poco X3 Pro, o nosso querido rei do custo-benefício, com o Poco F3. E na verdade eu já vou te adiantar que o F3 está tomando o posto do Poco X3 Pro. Por quê? Recentemente teve uma queda muito grande dos preços do F3, rapaz. E aí ele está custando praticamente a mesma coisa do X3 Pro. Então está valendo muito mais a pena o Poco F3. Antes da gente começar esse comparativo super legal entre familiares da Xiaomi, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Não se esqueça lá, ó, ative o sininho, isso ajuda muito a gente. Valeu? E outra coisa, ao longo do vídeo eu vou botar cards dos dois aqui, porque a gente já fez vídeos sobre eles, e se você quiser ver detalhes, é só ir nesses cards. Valeu? Bora comparar os dois! Então bora lá, começando pelo design e acabamento dos dois. O design dos dois chineses tem algumas diferenças. Enquanto o F3 traz o visual imponente, ainda mais nessa unidade Night Black, com a câmera no canto superior traseiro. Já o X3 Pro traz uma ideia um pouco diferente, com as câmeras na parte central superior traseira. Vale ressaltar que o X3 Pro é mais pesado que o F3, são aproximadamente 20 gramas a mais. Agora começam as diferenças mais complicadas. O F3 não tem saída 3.5 mm, o que nos obriga a usar dispositivos sem fio ou usar o adaptador que vem nele. Ambos com som estéreo, mas ponto para o F3 por ter Dolby Atmos e uma saída melhor definida. Em certificações são iguais, IP53, que garante proteção contra riscos e poeira. Sobre o acabamento, eu tenho algumas observações que eu vou fazer sobre os dois. O Poco X3 Pro, ele tem a saída de som aqui, ó, a saída de fone aqui, ó. Tá vendo? E aí o que acontece? Mesmo com um fone plugado aqui, eu consigo encaixar a minha mão para jogar. Já no F3, como ele não tem saída e você tem que usar a saída principal, é tipo assim, impossível jogar com um fone plugado nele aqui. Ou seja, para jogar no F3, o ideal mesmo é usar fone sem fio. E agora tem mais polêmicas, tá? Porque o Poco X3 Pro oficialmente tem a construção em as laterais em alumínio e a traseira de plástico. O F3 tem a traseira de vidro, mas as laterais são de plástico. Mas calma lá, eu estava conversando com um inscrito nosso que chamou a atenção que a construção do F3 é sim de alumínio, mas infelizmente, pelo que a gente percebeu, essas extremidades, a parte de cima e a parte de baixo, parecem ser metal mesmo, parece ser alumínio, mas aqui do lado, infelizmente, é plástico. Não dá para entender, né? Um celular de uma classe que seria até superior à do Poco X3 Pro, tem um refinamento maior, mas tem essa borda plástica, né? Já que o F3 tem a traseira de vidro, e a gente gostou muito dessa olha só que beleza! O ponto do acabamento vai para o F3. Mas é quase um empate, né, velho? Que se você for parar para pensar, pô, essa saída de som aqui, velho, podia ter uma 3.5 mm. Agora vamos comparar essas telas aqui, porque eu acho que aqui tem grandes diferenças. O Poco X3 Pro tem a tela de 6.67 polegadas, IPS, Full HD e um pouquinho a mais, com tecnologias como o HDR10 e suporte aos 120 Hz. Mas a tela do F3 vai muito além. Apesar do mesmo tamanho de 6.67 polegadas, é uma tela AMOLED, tem HDR10 Plus e suporte aos 120 Hz. Olha, consumidores, a diferença aqui é gritante. A tela do Poco F3 tem tipo o dobro do brilho da tela do Poco X3 Pro. Então vai ser uma tela muito melhor para você enxergar contra a luz, com as cores mais vivas. A gente sempre repete isso, né? Que num ambiente externo, a tela do F3 vai ser muito mais fácil e confortável de enxergar do que a do Poco X3 Pro. E eu já passei muitas situações com o X3 Pro, assim, o solão pegando e você com dificuldade lá no brilho máximo, é muito difícil. Mas aí vem
um outro detalhe. Para você que gosta de mexer no celular antes de dormir, no quarto escuro, primeiro que eu não te aconselho a fazer isso, tá? Apagou a luz, vai dormir, meu filho. Mas olha só, a luz da tela do Poco X3 Pro, ela agride menos os olhos. E a luz do brilho da tela do F3, apesar de ter certificação, de cuidado com os olhos, o que acontece aqui? Ela é muito clara, mesmo no brilho mínimo. Isso me incomodou um pouquinho. Então tá com a luz apagada e teve que ver alguma coisa no celular, a luz é meio assim, dá aquele impacto. Então assim, claro que eu vou dar o ponto para a tela do Poco F3, mas fica esse detalhe aí que para mexer com ele no escuro não é muito legal. Sistema operacional. Aqui nos dois nós já temos a MIUI 13 e Android 12. Eles estão muito bem atualizados, tá? É praticamente um empate técnico. Não dá para saber quem que vai receber mais atualizações ou não. Mas eu sei que os dois vão receber Android 13. Quer saber como que eu sei? Porque eu sou seguidor do @tecnologia incrível. Lá no nosso Instagram tem muitas notícias interessantes. Dentre elas, essa lista de quais Xiaomis vão receber o Android 13. Então fica aí a sugestão, segue a gente lá no Instagram para você ficar antenado com as novidades do seu celular. Comparar o hardware deles vai ser bacana, hein? O Poco X3 Pro tem o famoso Snapdragon 860 de 7 nanômetros, junto à Adreno 640. Conhecido pelo custo-benefício, esse chipset é capaz de proporcionar uma boa experiência de uso e também com destaque nos jogos. Já o F3 traz uma evolução. O Snapdragon 870 com uma Adreno 650. Esse chipset, que tem mais desempenho ainda, promete muita estabilidade nos jogos com altas taxas de frames, muita potência que vai fazer a experiência com o F3 ser digna de um celular de luxo. Pois é, aqui é um ponto bem interessante, tá? Eu tô usando os dois celulares no meu dia a dia. Eu usei o Poco X3 Pro durante muito tempo e tô há mais ou menos aí umas 2 semanas com o F3. O que acontece? Eu reparei que nos jogos, tá? Principalmente no Wild Rifts, que é o jogo que eu mais jogo aqui nos celulares, no F3 ele tem mais estabilidade, ele tem menos drop frames. Se você não sabe o que é drop frames, que é essa queda de frames por segundo, é quando dá aquele lag, sabe? Dá um lag e volta, é como se estivesse dando um pause e voltando. Então no F3 é tudo mais fluido, é muito mais rápido. É uma diferença de cerca de 20% de desempenho, mas ela é perceptível sim. É claro que se você pegar um jogo que não é muito bem otimizado, né, vai achar que o Poco não dá conta. Mas não, às vezes é a otimização do jogo que não é legal. Um exemplo disso é o Fortnite. Eu gosto de usar esse exemplo. Você pode ter o celular mais potente do mundo que não vai rodar liso 60 FPS. Ele ainda não foi otimizado assim de uma forma legal para os mobiles. Outro detalhe interessante que eu vou citar para vocês do Poco F3 em relação ao X3 Pro é que a taxa de resposta ao toque é medida em Hz. No F3 são 360 Hz. No X3 Pro são 240 Hz. O que isso significa? Que a velocidade que ele interpreta o seu toque, que ele reconhece o seu toque, aqui no F3 é mais rápido. Ou seja, você vai dar o tiro, você vai soltar a skill, aqui acontece mais rápido, entendeu? Então, você que tem um F3, você está com uma clara vantagem técnica sobre outros celulares que não têm essa mesma taxa de toque, né? Ele reconhece muito rápido. Ou seja, você vai lá, precisou pular, precisou desviar, no F3 você sai na frente. Claro que eu vou dar o ponto para o F3 em hardware, mas vamos falar mais sobre esse conjunto. Os dois têm versões de 6 e 8 GB de RAM, 128 e 256 GB de armazenamento. Se você puder, pega a versão de 8 GB, tá? É interessante, ela vai ter um fôlego a mais. Agora, se você quiser economizar, dá para ir na de 6 GB que tá de bom tamanho. Um último destaque aqui que eu vou dar para o hardware, mas aí eu vou falar bem dos dois, tá? Que o padrão de transferência de arquivos e armazenamento nos dois é o UFS 3.1. Significa que os arquivos aqui dentro se movem muito rápido. Só para você ter uma noção, o Poco X4 Pro, lançamento incrível, o UFS 2.2, downgrade nesse quesito. E tá difícil de ver celular
com esse tipo de interface. Geralmente a linha da Xiaomi está toda aí 2.2, 2.1, só os top de linha que vão lá para essa UFS 3.1, que é uma vantagem. E as câmeras? Será que tem diferença? Os sensores principais dos dois são de 48 megapixels e selfie de 20. Mas tem um detalhe, o Poco X3 Pro tem um sensor a mais, o de profundidade. Mas mesmo sem esse sensor, o F3 se sai bem. Ambos conseguem boas fotos e vídeos com efeito retrato, com HDR e filmam em 4K 30 fps. Mas nenhum deles grava em 4K 60 fps e nem 4K na frontal. Nada de luxo, nada para quem espera uma super câmera, mas tem desempenho suficiente para agradar o usuário que está mais preocupado em jogar do que tirar fotos. Mas sem desmerecer nenhum deles, porque as fotos ficaram bem legais. E aí, consumidores, vocês que viram as fotos, aí vocês viram os exemplos, é difícil de escolher, né? Os sensores são parecidos. Eu noto assim uma leve vantagem do F3, na minha humilde opinião. Mas me conta você aí, consumidor, qual exemplo de foto que você achou melhor? Quem que leva essa briga? Deixa aqui nos comentários. E bateria? Mais um empate? Pois é. Aqui no Poco X3 Pro são 5.160 mAh e aqui são 4.520 mAh. Os dois têm 33 watts de fast charge. Mas, surpreendentemente, mesmo tendo menos amperagem aqui no Poco F3, eu achei que a bateria dele está durando um pouco mais. E ele também carrega mais rápido. A única coisa que eu achei bem equiparada é o gasto de bateria em jogos, que na minha opinião é idêntico, é a mesma coisa. A minha estatística é a seguinte, eu jogo... A minha estatística é a seguinte, no Poco X3 Pro, uma partida de Wild Rifts ranqueada consome cerca de 7% de bateria por partida, em 60 fps, tá? E se você colocar em 120 fps, fazer aquela gambiarra para rodar lá em 120, ele vai gastar de 10 a 12% de bateria por partida. E testando o F3, foram os mesmos números. Se jogar 60 fps com tudo lá, pode ser que você consiga uma partida aí e gastar só 5% de bateria. Então tá tudo muito bem equilibrado e eles carregam rápido, não tem problema. Eu vou dar empate técnico nessas baterias aqui. Conclusão. São duas ótimas opções de custo-benefício se tratando de desempenho. Claro que o F3 traz vantagens e atrativos como o AMOLED e o desempenho extra. Se o foco for chipset potente, os dois se saem bem com a vantagem do Poco F3. Consumidores, é simples, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no vídeo recente do Poco F3, é o seguinte, eles estão custando praticamente a mesma coisa, tá? Você vai achar a versão de 8 GB aqui por R$ 2.100, R$ 2.200, até menos. Essa unidade aqui custou R$ 2.080. Então, tá valendo muito mais a pena você pegar o F3 do que o X3 Pro. Não torna o X3 Pro um celular ruim, mas pelo mesmo preço, pô, eu quero um upgrade da tela, eu quero o AMOLED, faz muito mais sentido você ir no Poco F3. E não se esqueça, hein? Links para você comprar os dois com segurança aqui na nossa descrição. Valeu? Ficou alguma dúvida, consumidor, sobre um deles? Manda pra gente, você tem um, você tem o outro, quer defender qual que é o melhor? Conversa com a gente aqui nos comentários, não esqueça de deixar o seu like, hein? Valeu!